Refletindo sobre o que nos faz entrar e permanecer na fase da má alimentação, eu cheguei a 5 respostas, que são 5 pensamentos, 5 atitudes que nós temos, muitas vezes não percebemos que temos, e que podem nos fazer entrar nessa fase da má alimentação. E vocês vão perceber que esses 5 passos, esses 5 pensamentos, na verdade, eles podem estar correlacionados a outras coisas da nossa vida, não apenas a alimentação. Então, o primeiro pensamento que pode nos estagnar e deixar com que a gente entre numa fase na qual a gente não consiga sair de maus hábitos e de má alimentação é, primeira coisa, pensar que a alimentação e hábitos diários não têm impactos na sua vida. O que acontece? É um pensamento que não está explícito, mas está entranhado, está lá no fundo da nossa mente. O que a gente acha? Que a alimentação é nada mais do que apenas matar a minha fome na hora. Qualquer que seja o alimento, qualquer que seja a coisa, o que quer que eu esteja comendo, mas se matou a minha fome naquela hora, então já está com o seu problema resolvido. Matar a fome é diferente de nutrir-se. Alimentar-se é diferente de nutrir-se. Eu posso estar me alimentando, mas não necessariamente eu estou me nutrindo. Muitos impactos na nossa vida espiritual, ao nosso desempenho no trabalho, à nossa saúde física, ao nosso estado psíquico e emocional, ele depende, direta ou indiretamente, das deficiências nutricionais que eu estou tendo. Você não tem ideia do quanto um nutriente ou a falta de um nutriente pode impactar e mudar o comportamento de uma pessoa. E se eu mudo o comportamento, eu mudo toda a minha vida. Muitas vezes nós não estamos conseguindo progredir no nosso trabalho, na nossa carreira, porque estamos exaustos, cansados, não muito produtivos, emocionalmente instáveis, e a gente coloca a culpa em outras coisas, mas a primeira coisa e a mais básica coisa é: como que está a sua alimentação? Talvez você esteja com uma grande deficiência de ferro, talvez você esteja com algum tipo de anemia, uma deficiência de B12, e isso está sendo confundido com uma exaustão ou esse desânimo. Você associa aquele trabalho, e às vezes não necessariamente, às vezes quando você, e isso já aconteceu comigo muitas vezes, eu ouvi muitas pessoas falarem isso: eu tomei tal vitamina e parece que passou, aquele cansaço que eu passei, aquela minha disposição passou e eu virei outra pessoa. Ou seja, a alimentação e mudança na rotina também, na rotina diária, incluindo sono, atividade física e entre outros hábitos que vamos falar. Todos essas atitudes diárias, essa organização diária da sua vida, manter o seu relógio biológico, e tudo isso tem impactos profundos na sua vida. Só que a gente não pensa assim. E porque a gente não pensa assim, a gente não coloca a alimentação como uma prioridade. E não adianta você tentar mudar de vida, você tentar começar uma dieta: a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se antes você não mudar esse pensamento. Se você não entender que a alimentação, ela tem consequências na sua saúde, em todos os âmbitos da sua vida, você não vai conseguir mudar esse paradigma na sua mente, e você não vai dar a devida atenção a ela. Se ela não tem importância, então tudo mais que você fizer para ela não vai ter tanta importância assim, e você não vai se esforçar tanto. O segundo pensamento é que pensar que o tempo aparecerá por si mesmo para mim, quando na verdade eu tenho que criar esse tempo. Muitas vezes nós damos desculpas de que eu não tenho tempo para isso, mas no momento eu não consigo, eu quero ir para academia, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho filhos, eu tenho faculdade, eu tenho 2 trabalhos, eu chego exausta em casa, a minha rotina não me permite. E é verdade isso. Só que o que eu percebo é que às vezes a gente se auto-engana. A gente pensa que esse tempo, ele vai em algum momento, sem nenhum esforço da nossa parte, surgir na nossa vida. E não é assim que acontece. Nós precisamos criar esse tempo que será necessário para mudar essas coisas que você quer mudar. Isso significa
que você vai precisar colocar na ponta do lápis o que realmente é prioridade para você e tomar coragem de mudar a sua rotina, inclusive abrindo mão de certas coisas, recalculando rotas, tirando muitas coisas da sua vida para que ali sobre um tempo para isso. Então, o segundo ponto super importante é acreditar que o tempo é você que cria. Se você ficar esperando a oportunidade em que terá folga no seu trabalho e que você terá tempo, que você não estiver cansado e você não ter, isso não vai surgir do nada. Muito dificilmente não vai surgir por si mesmo. Esse tempo que você precisa para mudar de alimentação, para mudar a sua rotina, para melhorar a sua saúde, precisa ser feito por você mesmo. Somente você consegue mudar o seu tempo. Terceira atitude necessária: encontrar a raiz do problema e, quando encontrá-la, ter coragem de combatê-la. Por exemplo, a raiz do seu problema pode ser o tipo de trabalho que você leva. É verdade. Você pode dizer, mas o meu trabalho me impede de ter uma vida saudável. É verdade. Caberá a você colocar dentro das suas possibilidades qual vai ser a sua prioridade. A prioridade para você é manter, um exemplo, é manter o seu trabalho tal qual ele está, com uma rotina exaustiva, sem folgas, muito trabalho, em um horário totalmente incômodo, tendo em vista que você tem contas a pagar, tem família para sustentar, ou você vai tentar procurar uma outra alternativa, ou seja, vai começar a procurar uma outra possibilidade de trabalho que vai trazer essa maior qualidade de vida para você. Nesse caso, no exemplo, o teu trabalho é o teu problema e a raiz do teu problema. Suponhamos que seja um trabalho em horário noturno, muito exaustivo, que seja contra o seu relógio biológico, um trabalho que esteja te afastando da sua família, que esteja atrapalhando a rotina do seu lar. Percebe que esse trabalho é a raiz do seu problema? Por isso que eu digo que é preciso ter coragem para combatê-la. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente fica estagnado e não tem a coragem de mudar a situação onde a gente está. Aí você pode dizer, mas eu preciso desse trabalho, sem esse trabalho eu não vou conseguir pagar minhas contas. Sim, mas você já parou para pensar que, e se eu mudar de trabalho? E se eu começar a tentar ver uma segunda alternativa, não de uma maneira para outra, é claro, não largar o emprego e ficar desempregado, mas ir programando a longo, médio prazo uma mudança de emprego que vai trazer essa melhor qualidade de vida para você. Isso exige coragem, existe uma certa coragem para promover essa mudança. E que você precisa ter coragem de olhar para esse problema e dizer, eu encontrei. O problema na minha vida atualmente é esse. E eu vou combatê-lo, eu vou encontrar uma forma de mudá-lo. Quarto pensamento, quarta atitude que nos faz manter nessa fase da má alimentação. É o que eu chamei agora de autocomplacência excessiva. O que é isso? É você criar muitas desculpas para si mesmo de uma maneira excessiva. É aquele típico pensamento de dizer a si mesmo assim, eu tô tão cansado, eu fiz tanta coisa que eu mereço tal coisa, né? Eu mereço isso. Mas eu fiz isso, eu tô cansado, então eu mereço comer isso. Eu fiz isso, então eu mereço ficar até 3 horas da manhã acordado vendo série. Eu fiz isso, então eu sofri tal coisa, então eu mereço dormir até tarde. Então veja que a gente tem um certo pensamento que é de uma complacência para com nós mesmos excessiva. E isso muitas vezes nos prejudica demais, porque nós cedemos aos nossos desejos, criamos justificativas para nos manter nesses desejos, só que esses desejos, eles não estão nos fazendo bem.
eles não estão nos fazendo mudar, e na verdade estão nos estagnando. Então quando eu digo, mas hoje eu posso porque aconteceu tal e tal coisa na minha vida, então hoje eu vou me dar esse presente. Percebe que é um pensamento que, se levado ao pé da letra, você vai ofertar a si mesmo tudo aquilo que aparece na sua cabeça, e você vai concordar com isso. Por isso que eu digo que esse pensamento de autocomplacência excessivo é muito prejudicial. Na verdade, é isso que está te mantendo nessa fase de uma alimentação, porque você fica criando desculpas para si mesmo de que você vai continuar assim porque você merece. Uma vez ou outra você merece. Mas na verdade isso acaba não se tornando uma vez ou outra, acaba se tornando sempre. E por último, a quinta atitude é achar que eu terei um amanhã e postergar indefinidamente. Eu acho que essa é a linha que nos separa entre a verdadeira determinação e a indeterminação. Então, quando eu digo que é uma pessoa que está determinada, eu sempre associo, na minha cabeça, quando a pessoa está determinada, ela tem prazos. Ela tem prazos que ela estipula para ela mesma. Mesmo que sejam prazos aproximados. Mas você percebe que se você colocar coisas indefinidas, prazos indefinidos, e você sempre colocar um amanhã indefinido que nunca vai acontecer, você não está sendo determinada e na verdade você não vai fazer absolutamente nada. Então você sempre achar que amanhã você pode começar, amanhã você faz diferente, hoje eu estou cansada, então eu deixo isso para amanhã. Não, amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo tal coisa, amanhã eu mudo a minha alimentação, amanhã eu me matriculo na academia, amanhã eu tento procurar uma vaga de emprego, amanhã. Então veja que a pior coisa que a gente pode fazer é viver no indefinido amanhã, porque na verdade a gente só tem o hoje. E a diferença entre uma pessoa que realmente é determinada e aquela pessoa que é molenga, que não é determinada, eu percebo que a pessoa determinada, ela diz, eu vou me dar esse prazo, quando chegar esse prazo, eu vou fazer isso e pronto, e acabou. E ela vai fazer, ela vai se dar o prazo, olha, a partir do momento que isso aqui terminar na minha vida, chegou esse dia, a partir desse dia eu vou fazer e eu não vou deixar para o amanhã. Eu vou fazer nesse dia, eu vou fazer hoje, naquele dia. A pessoa que ela não tem essa determinação e ela acha que ela sempre vai ter um amanhã, ela vai pegar essa indefinição e vai dizer sempre, mas amanhã eu faço tal coisa. E isso é que vai fazer com que ela não seja uma pessoa tão determinada quanto a outra. Em algum momento você precisa dizer, a partir desse prazo não passa. E colocar de uma maneira séria para você, isso é sério, a partir desse prazo não passa isso. Esses são os 5 pensamentos que eu acho que estão por trás da nossa mente, que nos fazem ficar nesse ciclo de má alimentação, de maus hábitos de vida, de situações e rotinas exaustivas que estão prejudicando a nossa saúde, estão prejudicando o nosso ambiente familiar, a nossa convivência social, sobretudo a nossa saúde, né? E se você pensar, eu falei tudo isso voltado com o ponto de vista nutricional, ou seja, como mudar a minha alimentação, como sair da fase de alimentação não saudável para uma saudável, incluindo hábitos de vida saudáveis. Mas isso são coisas que se aplicam a qualquer outra meta que a gente estipule na nossa vida.